Parabéns! O seu milagre chegou, um milagre inesperado e urgente. A chave que você tocou traz consigo uma revelação espetacular de algo surpreendente que está prestes a te ser entregue a você. É como um verdadeiro virar de chave que transformará de uma vez por todas a sua vida. Isso trará a resolução de todos os seus problemas e transformará completamente a sua vida de uma vez por todas. Porém, para que você consiga desvendar e ter posse do seu milagre, você precisa ficar até o final do vídeo. Muito simples, né? Ouça atentamente cada palavra, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus. Você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante, vai acontecer hoje até o final do dia. Eu peço que não diga isso para ninguém, fique em segredo e no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Em 43 segundos, contando a partir de agora, você passará por uma experiência única. Se você continuar comigo nesse tempo, com fé e coração quebrantado, a presença do Espírito Santo irá te cobrir nesse momento. Amém? Meu irmão, minha irmã, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das suas lutas, dos seus medos e das suas preocupações. Às vezes parece que estamos sozinhos, enfrentando um mar de dificuldades sem fim. As contas acumulam, os problemas no trabalho se multiplicam, as relações ficam desgastadas. É como se carregássemos um peso enorme nas costas e não conseguíssemos enxergar uma saída. Você acorda de madrugada com o coração apertado, pensando em como vai resolver aquela situação que parece não ter solução. Você olha para os lados e parece que todo mundo está bem, menos você. Parece que todo mundo tem resposta, menos você. Mas eu vim aqui hoje te dizer uma coisa. Deus não te esqueceu. Ele não está distante. Ele não está ocupado demais com outras coisas. A palavra de Deus nos diz em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebeu? Ele disse todos. Não importa o tamanho do seu problema, não importa há quanto tempo você está lutando, não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Jesus está de braços abertos te chamando. Ele está dizendo, vem filho, vem filha, traz tudo isso aqui para mim. Deus está te chamando para descansar nele. Ele quer que você entregue todas essas preocupações a ele. Não é fácil, eu sei. A gente tem a tendência de querer resolver tudo com as próprias mãos, de achar que precisamos ser fortes o tempo todo. A gente olha para aquele problema financeiro e pensa, eu preciso dar um jeito. A gente olha para aquela doença e pensa, eu preciso ser forte. A gente olha para aquela família destruída e pensa, eu preciso aguentar. Mas deixa eu te contar um segredo. Deus não nos fez para carregar todos os pesos sozinhos. Ele quer ser a nossa força, a nossa rocha. Ele quer ser aquele que sustenta você quando suas pernas já não aguentam mais. Você já tentou carregar uma sacola muito pesada? No começo você aguenta, mas depois de um tempo seu braço começa a doer, seus dedos ficam roxos, suas costas começam a reclamar. É exatamente isso que acontece quando a gente insiste em carregar sozinho os pesos da vida. A gente começa a adoecer, a ficar ansioso, a perder o sono, a perder a paz. Mas Jesus disse uma coisa linda: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que isso significa? Significa que quando você anda com Ele, quando você entrega tudo nas mãos dele, o peso diminui. Não é que os problemas desaparecem da noite para o dia, mas é que você não está mais sozinho carregando eles. Agora eu quero que você pause esse vídeo por um segundo. Eu quero que você declare em voz alta, com fé, com convicção: Senhor Jesus, eu entrego meus fardos a Ti. Eu não vou mais carregar sozinho. Vai, fala isso agora. Deixa a sua voz profetizar sobre a sua própria vida. Porque quando você declara, o céu se move.
Imagine sentir a presença do Espírito Santo de maneira tão intensa que todo o peso das suas preocupações desaparece. Imagine ser envolvido por um amor tão grande, uma paz tão profunda, que todos os seus medos são dissipados. Isso não é fantasia, meu irmão, minha irmã. Isso é real. Isso é o que acontece quando você verdadeiramente se entrega. Eu já vi pessoas que estavam no fundo do poço, sem esperança, sem saída, sem motivo para continuar. E quando elas decidiram largar tudo nas mãos de Deus, quando elas pararam de tentar controlar e começaram a confiar, a vida delas mudou completamente. Tem uma história na Bíblia que me arrepia toda vez que eu leio. É a história de Pedro caminhando sobre as águas. Você conhece? Os discípulos estavam no barco, no meio de uma tempestade violenta, e de repente eles veem Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, com aquela ousadia característica dele, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus simplesmente responde: vem. Uma palavra: vem. E Pedro sai do barco. Ele literalmente caminha sobre as águas. Enquanto ele mantém os olhos em Jesus, ele faz o impossível. Mas aí vem a parte que muita gente esquece. Quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, para a tempestade, para as circunstâncias, ele começa a afundar. Sabe quantas vezes a gente faz isso? A gente começa bem, confiando em Deus, mas aí olhamos para o banco, para o resultado do exame, para a atitude daquela pessoa e começamos a afundar, começamos a duvidar, começamos a ter medo. Mas mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estava ali. Ele estendeu a mão e segurou Pedro. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando você acha que está afundando, Jesus está com a mão estendida para te segurar. Você só precisa gritar: Senhor, salva-me, e Ele vai, Ele sempre vai. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você viu? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas como se eu tenho tantos motivos para estar ansioso? A resposta está na segunda parte. Leve tudo em oração, conte para Deus, desabafe com Ele, chore no ombro dele e depois algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo o entendimento vem sobre você. Essa paz não faz sentido. O problema ainda está ali, mas você tem paz. A conta ainda está vencida, mas você tem paz. O diagnóstico ainda preocupa, mas você tem paz. Porque não é uma paz que vem das circunstâncias, é uma paz que vem de Deus. É uma paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. É a paz de saber que você tem um Pai que cuida de você, que jamais vai te abandonar, que está no controle de todas as coisas. Eu quero que você vá agora nos comentários e escreva: eu creio na paz de Deus sobre minha vida. Pode parecer simples, mas quando você declara sua fé publicamente, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Vai lá, escreve nos comentários. Descubra o segredo da transformação Cristo com o devocional digital Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção aqui agora. Eu quero que você imagine por um momento como seria a sua vida sem essas preocupações. Pense em acordar pela manhã com um coração leve, cheio de esperança, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Feche os olhos agora e sente isso. Sente o peso saindo dos teus ombros. Sente a tensão do teu pescoço desaparecendo. Sente a ansiedade que aperta teu peito, se dissolvendo como fumaça.
Perceba, isso não é um sonho distante, meu amigo, minha amiga. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer que você viva sufocado pelas circunstâncias. Ele não quer que você passe as noites em claro, pensando em como vai resolver os problemas. Deus quer te dar paz. Paz verdadeira, paz que permanece mesmo quando a tempestade está rugindo lá fora. Deus conhece a tua necessidade antes mesmo de você abrir a boca. Ele sabe quanto falta para pagar aquela conta. Ele sabe da situação no trabalho. Ele sabe do remédio que você precisa comprar. Ele sabe de tudo. E sabe o que mais? Ele já providenciou a solução. Antes de você ter o problema, Deus já tinha a resposta. O que Ele quer de você é apenas uma coisa: confiança. Ele quer que você largue o controle nas mãos dele. Ele quer que você pare de tentar resolver tudo sozinho e comece a deixar Ele trabalhar. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para ver essa mudança na minha vida? A resposta está na fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se espera com confiança. Hebreus 11, 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Presta atenção nessa palavra, fundamento. Fundamento é aquilo que sustenta tudo, é a base. Quando você constrói uma casa, o que você faz primeiro? Você faz o alicerce, o fundamento. Porque se o fundamento é fraco, a casa toda vai desabar. A fé funciona do mesmo jeito. Ela é o alicerce da tua vida espiritual. É ela que te sustenta quando tudo ao redor está tremendo. Fé não é sentimento. Tem dia que você vai acordar e não vai sentir nada. Não vai sentir a presença de Deus. Não vai sentir vontade de orar. Não vai sentir esperança. Mas a fé não depende do que você sente. A fé depende do que você escolhe acreditar. Você escolhe acreditar que Deus é fiel, mesmo quando não vê nenhum sinal. Você escolhe acreditar que Ele vai prover mesmo quando a conta bancária está zerada. Você escolhe acreditar que Ele vai curar, mesmo quando o médico deu um diagnóstico difícil. Isso é fé. É crer contra todas as evidências. É confiar quando não há motivo humano para confiar. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo e declare em voz alta comigo: eu escolho crer que Deus está providenciando tudo o que eu preciso. Vai, fala isso agora mesmo. Deixa a tua voz profetizar o milagre que está vindo. A vida nem sempre é fácil. Às vezes, parece que estamos num túnel escuro, sem enxergar a luz no fim dele. As contas chegam todo mês, os boletos acumulam, o dinheiro parece que nunca é suficiente. E isso pode nos deixar ansiosos, com medo, sem saber o que fazer. Você trabalha, você se esforça, você faz hora extra, mas parece que o dinheiro escorre pelos dedos. Parece que nunca sobra nada. Parece que você está correndo numa esteira, se matando, mas não sai do lugar. Eu sei como é isso. Eu sei o aperto que dá no coração quando chega o fim do mês e você não tem de onde tirar. Mas em Filipenses 4, versículo 19, a Bíblia nos diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma, não algumas, não só as pequenas, cada uma das tuas necessidades. Deus não é um Deus de falta, Ele é um Deus de abundância. Ele não te promete que você vai ter só o básico. Ele promete suprir cada necessidade segundo as riquezas da glória dele. E adivinha, as riquezas de Deus não têm fim. Ele não vai ficar sem recursos. Ele não vai ficar sem saída. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo que existe. O problema é que a gente olha para o que tem e esquece de olhar para quem está com a gente. A gente olha para o tamanho do problema e esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixes? Um menino tinha aquela comidinha quase nada perto da multidão de milhares de pessoas que estava ali. Os discípulos olharam e pensaram: isso não dá para nada. Mas quando aquele pouco foi colocado nas mãos de Jesus, ele multiplicou.
Ele pegou aquilo que parecia insuficiente e transformou em abundância. Sobrou 12 cestos cheios. Deus não só supriu a necessidade, Ele deu em abundância. Essa é a matemática de Deus. A matemática dele não funciona como a nossa. Na nossa matemática, se você tem pouco e divide com muitos, todo mundo fica com quase nada. Mas na matemática de Deus, quando você entrega o pouco que tem nas mãos dele, ele multiplica de um jeito sobrenatural. Ele faz o impossível acontecer. Ele tira a água da rocha. Ele faz o azeite da viúva não acabar. Ele abre o mar. Ele faz chover maná do céu. E ele vai fazer um milagre financeiro na tua vida também. Agora pare e pensa, o que você tem nas mãos? Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente. Mas eu quero te desafiar. Coloca isso nas mãos de Deus. Ora sobre aquele emprego. Ora sobre aquele dinheiro que você ainda tem. Ora sobre aquela oportunidade que apareceu. E deixa Deus multiplicar. Porque quando Deus toca no que você tem, o milagre acontece. Vai agora nos comentários e escreve: Deus está multiplicando os meus recursos. Escreve isso como uma declaração de fé. Deixa registrado, porque daqui a pouco, quando o milagre acontecer, você vai voltar aqui e vai testemunhar. Foi Deus quem fez. Em sua saúde, Deus está agindo de maneira milagrosa. Ele é o Deus de milagres, o Deus que cura, que restaura e que traz nova vida. E hoje, Ele quer que você saiba que sua mão está sobre você, cuidando de cada detalhe. Pense nas dificuldades que você está enfrentando agora em relação à sua saúde. Pode ser uma doença crônica que te acompanha há anos. Pode ser um diagnóstico recente que te abalou completamente, que fez teu mundo desabar. Ou talvez uma dor constante que te impede de viver plenamente, de fazer as coisas que você gosta, de brincar com teus filhos, de trabalhar em paz. Eu quero te dizer que Deus vê cada uma dessas situações e Ele está agindo. Ele vê quando você acorda no meio da noite por causa da dor. Ele vê quando você esconde as lágrimas para não preocupar a família. Ele vê quando você sorri por fora, mas está despedaçado por dentro. Ele vê tudo. E Ele não está indiferente. O coração de Deus se comove com tua dor. Ele sofre quando você sofre. E Ele quer te curar. Imagine por um momento como seria sua vida sem essas dores e preocupações. Imagine acordar todas as manhãs se sentindo bem, cheio de energia, sem a sombra da doença sobre você. Imagine poder fazer tudo o que você quer sem limitações. Imagine poder correr, pular, brincar, trabalhar sem sentir dor. Imagine olhar no espelho e ver saúde, ver vida, ver vigor. Isso não é impossível. Com Deus nada é impossível. Ele é o mesmo Deus que curou o cego, que fez o paralítico andar, que ressuscitou Lázaro. E Ele quer curar você. A Bíblia está cheia de histórias de cura. Tem a história da mulher do fluxo de sangue que sofreu durante 12 anos. 12 anos. Ela gastou tudo o que tinha com médicos e ninguém conseguiu curar ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo despertou dentro dela. Fé. Ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi. No meio da multidão ela se arrastou, se esforçou e tocou na beira da roupa de Jesus. E na hora, a hemorragia parou. Jesus virou para ela e disse, tua fé te curou. Percebe? Foi a fé dela que ativou o poder de Deus. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei de tudo e nada mudou. Eu entendo tua frustração. Eu entendo teu cansaço. Mas não desiste agora. Deus está ao seu lado. Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não consegue ver. Às vezes, a cura é instantânea, como foi com a mulher do fluxo de sangue. Às vezes, a cura é progressiva, vai acontecendo aos poucos. E às vezes, Deus usa os médicos, os remédios, os tratamentos. Mas de um jeito ou de outro, Ele está no controle. Ele está cuidando de você. Agora eu quero que você coloque a mão no lugar do teu corpo onde está a dor, onde está o problema, e declare em voz alta: em nome de Jesus, eu decreto cura completa sobre minha vida.
Fala isso com autoridade, fala isso crendo, porque o nome de Jesus tem poder e quando você declara a cura em nome dele, as doenças precisam obedecer. Crônicas 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Este versículo nos mostra o caminho para a restauração e a cura que Deus deseja trazer para nossas vidas e para a nossa terra. Ele nos chama a uma postura de humildade, oração e busca por sua presença. Vamos entender juntos o que isso significa. Primeiro, humilhar-se. Humildade não é fraqueza. Humildade é reconhecer que você precisa de Deus. É sair da autossuficiência e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Em um mundo que exalta o orgulho, que diz que você tem que ser forte, que tem que dar conta de tudo, Deus pede humildade. Ele pede que você reconheça a tua dependência dele. E quando você faz isso, quando você se humilha, Deus te exalta. Ele te levanta, ele te fortalece. Segundo, orar. Oração é conversa com Deus. Não precisa ser bonita, não precisa ter palavras difíceis. Deus quer ouvir teu coração. Ele quer que você fale com ele como fala com um amigo, com um pai. Conta para ele tuas angústias, conta tuas dores, conta teus sonhos e depois para e escuta. Porque Deus também quer falar contigo. Ele quer te dar direção, consolo, esperança. Terceiro, buscar a face de Deus. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar. Significa fazer dele tua prioridade. Não é só orar quando precisa. Não é só buscar ele quando está desesperado. É buscar a presença dele todos os dias. É cultivar um relacionamento com ele. É separar tempo para estar com ele, para ler a palavra, para adorar, para simplesmente estar na presença dele. Quarto, converter-se dos maus caminhos. Isso é arrependimento. É reconhecer onde você errou e decidir mudar de direção. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas Deus é misericordioso. Quando você se arrepende de verdade, quando você decide abandonar o pecado e voltar para Deus, Ele te perdoa. Ele te restaura, Ele te dá uma nova chance, e aí vem a promessa. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus promete ouvir, Ele promete perdoar, Ele promete sarar. Não só você, mas tua casa, tua família, tua vida inteira. Ele vai trazer restauração completa. Ele vai consertar o que está quebrado. Ele vai curar o que está doente. Ele vai reerguer o que caiu. Vai lá nos comentários agora e escreve: Senhor, eu me humilho diante de Ti e busco Tua cura. Deixa isso registrado como um compromisso, como uma declaração de que você está escolhendo o caminho de Deus. Independente dos desafios da vida, nunca perca a sua esperança, porque ela é essencial para a nossa vida. A esperança é como uma âncora para a nossa alma, mantendo-nos firmes mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. A vida pode ser cheia de desafios. Às vezes, enfrentamos problemas financeiros, dificuldades de saúde, conflitos nos relacionamentos ou simplesmente momentos em que nos sentimos desanimados e sem direção. Mas não importa o quão difícil a situação possa parecer, a esperança nos dá a força para continuar. Imagine um navio em meio a uma tempestade no mar. Sem uma âncora, ele seria arrastado para todos os lados, à mercê das ondas e dos ventos. Mas com uma âncora, ele permanece firme, seguro e estável. Assim é a esperança para a nossa vida. Ela nos mantém firmes, mesmo nas situações mais turbulentas. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a caminhada não tem sido fácil. Eu sei que você já chorou muito. Eu sei que já teve vontade de desistir, mas eu vim te dizer hoje, não desiste, não agora, não quando você está tão perto da vitória. O milagre está chegando, a cura está chegando, a provisão está chegando. Você só precisa continuar crendo, continuar orando, continuar confiando. Porque Deus não falha, Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é fiel. E o que Ele prometeu,
Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para a cada nova mensagem de Deus você ser avisado. Agora um novo vídeo surge em sua tela. É como uma passagem secreta para uma vida abundante. Não perca a chance. Te espero do outro lado.